varejo brasileiro, sua perspectiva, maturidade, seu nível de otimismo e as diferenças estratégicas na busca por crescimento e diferenciação, senhoras e senhores, é a estreia dele em um palco do E-Commerce Brasil. A gente vai receber um profissional com mais de 13 anos de experiência no desenvolvimento de estratégias para marcas globais e locais de diferentes segmentos. Rafael Araújo, Head de Consultoria da WGSN América Latina. Palmas, pessoal. Obrigado. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, pessoal, muito obrigado aí pelo tempo de vocês, pela disponibilidade, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, Vivi, também, por essa recepção tão calorosa. Meu nome é Rafael, eu sou, como a Vivi falou, sou Head de Consultoria na WGSN, na América Latina. Antes da gente começar, eu queria perguntar, quem conhece já a WGSN, já ouviu falar? Só para ter uma ideia. Legal. A gente vai passar um vídeo bem rapidinho aqui para apresentar a WGSN, para, obviamente, vocês entenderem um pouco de quem nós somos, mas também a forma que nós trabalhamos. Mas é bem rapidinho. Deixa a gente passar o vídeo aqui para vocês. Bom, pessoal, então, a WGSN é uma consultoria global, atua em mais de 86 países atualmente, a gente tem mais de 450 experts em mapeamento de tendências de comportamento, e a gente tem justamente essa estrutura aqui onde a gente cuida da América Latina, eu cuido especificamente da parte de consultoria, onde a ideia é justamente conectar a nossa visão de futuro a diferentes necessidades de negócio e diferentes fontes de informação. Então, a premissa desse estudo é justamente conseguir conectar a visão do E-Commerce Brasil com a nossa visão de futuro. E por isso veio justamente essa pesquisa exclusiva que a gente desenvolveu em conjunto, que parte justamente de uma premissa e de um contexto que a gente já vem mapeando globalmente, que é justamente sobre uma evolução do varejo dentro de uma lógica de permacrise, que a gente chama. O que quer dizer isso basicamente? A gente está falando de um contexto onde as pessoas estão cada vez mais convivendo com crises econômicas, crises ambientais, crises com relação ao trabalho, crises afetivas. E se isso tudo já existia, a diferença agora é que começa a acontecer simultaneamente. Então a gente vive desde a pandemia com essas crises convivendo ao mesmo tempo, e isso obviamente tem um impacto não só nas relações das pessoas entre si, mas a relação delas com as marcas também. E a partir disso a gente foi entender como o varejo, principalmente o varejo brasileiro, consegue manter sua evolução. Aonde moram as suas expectativas de construção, de melhoria de relacionamento com seus clientes, quando a gente pensa os próximos meses, mas também os próximos 2, 5 anos até, né? Então a gente parte justamente dessa premissa e a gente já, no nosso estudo, e eu vou entrar um pouco mais em detalhe na metodologia depois, a gente já foi observando alguns aspectos, né? O primeiro deles é que, assim, quando a gente fala de varejo, o varejo está um pouco mais pulverizado. A lógica de pensamento a partir do varejo não é uma lógica exclusiva para marketplaces ou exclusiva para segmentos específicos. Todo mundo entende o varejo como uma parte do seu negócio, independente da categoria em si. Segundo ponto que a gente observou nas nossas pesquisas é um sentimento de um otimismo realista. O que isso quer dizer basicamente? Eu entendo que a minha relação vai sim
evoluir com os meus consumidores, mas eu vou tentar trazer aspectos, estratégias, basicamente, que sejam talvez um pouco mais pautadas em resultado para conseguir medir essa evolução. E com isso tem uma relação direta a um pensamento de inovação um pouco mais também realista, uma inovação que é um pouco mais relacionada a essa visão um pouco mais contida sobre o que eu posso fazer que é de curto prazo e também que não rompe com a lógica do meu negócio em relação aos anos anteriores. E por último, a gente fala justamente sobre uma questão de uma conversão com qualidade. A gente vê um varejo que cada vez mais fala sobre sim, eu quero aumentar o meu faturamento, mas eu não quero sacrificar margem, eu não quero sacrificar a qualidade do meu lead que acontece depois. Eu quero justamente estabelecer uma relação que ela começa talvez a partir de uma oferta, mas ela se mantém numa visão de longo prazo. Qual foi a metodologia da nossa pesquisa em si, basicamente? A gente teve um mergulho nos reportes da WGSN, e aí aqui eu vou passar um pouco da nossa metodologia especificamente para explicar para vocês, mas a gente trouxe justamente uma visão sobre como globalmente as marcas vêm se comportando e adaptando versus a nossa leitura dos resultados da nossa pesquisa localmente, que é justamente essa sondagem quantitativa que a gente fez com 306 decisores de marcas e também entrevistas em profundidade com algumas marcas específicas, além, obviamente, também de benchmarks, dados secundários que a gente buscou também. Como é a nossa forma de pesquisar e a nossa metodologia em si? A gente tem uma metodologia chamada STEPIC, onde basicamente a gente pega todos esses dados e a gente analisa por diferentes perfis. A gente analisa pelo perfil da sociedade, pelo perfil de tecnologia, ambiente político, meio ambiente, criatividade e tudo isso basicamente, indústria também, obviamente, e tudo isso a gente basicamente faz um cruzamento entendendo quais são as diferentes recorrências que acontecem quando a gente olha sobre esses diferentes ângulos, né? E aí, a partir disso, a gente chega ao que a gente chama dos macro drivers que acabam impactando cada vez mais a relação das marcas, principalmente aqui no segmento mais relacionado a varejo, com os seus consumidores em si. E aí o que a gente traz aqui para vocês é justamente o que a gente chama desses drivers, esses propulsores, que trazem justamente essa visão sobre o que nos próximos 2 anos vai acabar impactando nessa relação, nessa construção de relacionamento, melhor dizendo, né? Então a gente vai ter aqui uma espécie de renascimento do varejo, onde a tecnologia vai acabar sendo uma forma de propor uma relação um pouco mais customizada, essa relação um pouco mais próxima com os consumidores a partir principalmente das novas tecnologias, que está justamente relacionado ao segundo ponto, que é o amadurecimento da inteligência artificial. Anos atrás, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso, mas anos atrás a gente tinha justamente uma visão de a inteligência artificial como uma ameaça e a gente vai começando a transitar para uma visão um pouco mais sobre quais são as possibilidades que a gente começa a observar dentro dessas possibilidades tecnológicas, mas isso dentro ainda de um contexto de polarização, onde alguns aspectos, além dos funcionais das ofertas, acabam sendo levados como critérios pelos consumidores, né? Um deles sendo com um destaque um pouco mais sobre essa responsabilidade ecológica, onde as pessoas começam a ter cada vez menos expectativas de uma mudança nesse sentido das iniciativas governamentais e trazer essas expectativas para as marcas que eles depositam algum nível de confiança. E aí a gente tem também a ascensão do varejo hiperlocal também relacionado a isso. A ideia de você ter ofertas que são realmente pensadas para aquele contexto sociocultural, para aquela necessidade e também a valorização de todo um ecossistema local. Vocês estão me ouvindo ainda? Que eu parei de me ouvir, mas tudo bem. Tá? Então beleza. Aqui a gente traz alguns dados globais como começo dessa conversa, basicamente. Então, as vendas do e-commerce em nível global, elas devem chegar a 58 trilhões em 2028. Então, Então, basicamente, a gente vê uma perspectiva muito positiva globalmente falando sobre o aumento de faturamento global em todos os segmentos, basicamente, mas ainda se relacionando com algumas questões que vão demonstrar essa necessidade de adaptação do mercado de varejo globalmente também.
no mundo todo, 300 milhões de trabalhadores vão perder seus empregos para a inteligência artificial até 2040. Então, isso é uma forma de ressignificar o modelo de negócio, não só do ponto de vista de relação com os seus clientes, mas também com a sua força de trabalho de uma maneira geral. Mas quando a gente fala especificamente do público, a gente está falando sobre um crescimento também das questões climáticas, da emergência climática, onde 17 milhões de imigrantes climáticos latino-americanos até 2050 talvez sintam a necessidade de mudar as suas casas, de mudar aonde moram por uma questão totalmente climática. A gente viveu agora a realidade do sul do Brasil, então não é algo que a gente entende como exatamente distante, mas quando a gente olha numa visão de longo prazo, a tendência é que isso aconteça com uma recorrência cada vez maior. Mas, no geral, a gente observa que o varejo brasileiro tem um sentimento predominantemente otimista, né? 70% dos decisores acreditam que a relação entre as suas marcas e os consumidores tende a melhorar nos próximos 5 anos. Desses, a gente está falando de empresas menores, então a gente está falando justamente de pequenos portais, de e-commerce de uma maneira geral, que entendem que tem muito espaço para crescimento, principalmente a partir da evolução da sua oferta, a partir de ferramentas de tecnologia, e 43% ocupam cargos realmente de C-level, diretores, mas aqui tem também um percentual muito grande de gerentes, etc. Né? E aí a nossa ideia foi, mas vamos tentar entender quais são de fato as ferramentas que acabam baseando um pouco mais esse otimismo. Óbvio que tem uma questão macroeconômica, óbvio que tem outras questões que vai além, talvez, da estratégia, do alcance do varejista brasileiro, mas sim, existem alguns aspectos que a gente acaba entendendo que funciona e que tem aqui esse poder de tração e de construção de relacionamento e fidelização dos consumidores em si. A gente identificou 8 aspectos, mas aqui a gente vai passar os 5 que a gente entende que são os principais e que acabam trazendo uma conexão com esse consumidor num curto prazo. O que eu estou chamando de curto prazo? Eu estou falando dos próximos 6 meses a 1 ano. Então, eu não estou pedindo para ninguém aqui adaptar a sua estratégia de Black Friday, que já deve estar montada, que já deve estar toda estabelecida, tipo assim, então agora eu vou ter que mudar. Não, mas eu acho que, como a Vivi falou, é sobre vocês pensarem um pouco mais a longo prazo, pensarem em novas estratégias, e aqui a gente trouxe 5 pontos que a gente entende que vai ser cada vez mais recorrente e parte dos critérios dos consumidores, onde a gente vai falar aqui sobre essa diferenciação através da questão de desconto, a gente vai falar também sobre o uso do conceito do comércio subconsciente, a gente vai falar sobre o investimento no varejo de experiência de uma maneira geral, e também a gente vai falar sobre outros 2 aspectos, que é justamente sobre como se preparar para esse clima extremo que a gente falou anteriormente, e a humanização com a relação da inteligência artificial. Bom, gente, falando do primeiro aspecto, que é justamente sobre essa diferenciação através dessa questão da perna de desconto, né? O que a gente observa? Um consumidor cada vez mais acostumado a uma lógica de que ele está sempre procurando pela melhor oferta. E isso, por mais que para muitos varejistas seja bom, para novos entrantes principalmente acaba sendo uma oportunidade, do ponto de vista de médio e longo prazo, isso acaba trazendo uma relação muito funcional e acabando tirando outros aspectos na construção desse relacionamento de uma maneira geral. 60% dos decisores acreditam que a questão econômica vai impactar drasticamente na relação com os seus consumidores, mas mais do que isso, as novas práticas do varejo também estão impactando de uma maneira geral. A gente está falando sobre eventos como Cyber Week globalmente crescendo. Aqui vale destacar também as datas de varejos próprias de varejistas, então a gente está falando de varejistas que acabam adotando a prática do construir o meu, 11/11, vou construir também a minha Cyber Week, então acaba trazendo um pouco mais dessa lógica de construção de relacionamento através dos descontos e promoções. A gente tem aqui também a ascensão das marcas chinesas que vão entrando em diferentes mercados, inclusive o nosso, né? O Cyber Month e a Black November, eles começam a gerar dúvidas e frustrações dos clientes, justamente porque a promessa de desconto, a partir do momento que você começa a adotar essa lógica o ano inteiro, gera uma frustração no que seria talvez o principal momento, o que a gente chama da Sapucaí do varejo. Você chega nesse momento e talvez a promessa de desconto ela não seja tão promissora como acaba sendo no restante do ano. E a gente também observou em pesquisas globais que os consumidores atualmente eles esperam pelo menos 30% de desconto para considerar que estão fazendo um bom negócio.
Obviamente, isso não é uma margem possível de você trabalhar o ano inteiro. Então, como basicamente você manobra isso e constrói talvez outros atributos, outros benefícios para esse consumidor, para fazer com que ele, de fato, enxergue um valor, não necessariamente só no desconto de 30%, como a gente estava falando anteriormente. E aí aqui a gente já traz algumas estratégias pensando nesse sentido e alguns exemplos também. Então, aqui a gente observa o crescimento de uma proposta de promoção com um pouco mais de sentido, uma promoção um pouco mais intencional para surpreender esse consumidor e trazer essa lógica um pouco mais relacionada a uma proposta de valor. E aqui eu trago 2 exemplos. O primeiro deles é a Grey Bandit, que é uma marca de varejo de e-commerce nos Estados Unidos que é focada no segmento fashion, onde, como muitos dos varejistas fashion, eles trabalham a partir de uma lógica de coleção. Então, eles têm uma questão de controle de estoque. Então, como é que você dá vazão a um estoque para você dar espaço para novas coleções, de uma maneira geral, mas, em vez de simplesmente fazer uma queima de estoque, eles já divulgam para o seu consumidor logo de início e recorrentemente que 20% de coleções específicas vão entrar em desconto em algum momento do ano. Então, eles já adiantam para esse consumidor que essa coleção aqui vai ter um momento do ano, não necessariamente especificam quando, mas vai ter um momento de desconto que você vai poder trabalhar, pensar em consumir esse produto em um outro momento também. Outro exemplo que a gente traz aqui... Espera aí que meu passador parou. Foi. A marca Weiwei, que também já atua do ponto de vista global, então já é acessível também para o consumidor brasileiro. O que é o Weiwei, basicamente? A Weiwei é um portal de procura por melhores preços de passagens, de hospedagens, de uma maneira geral, mas justamente com o crescimento dessa quantidade de portais, para entender uma forma diferente de construção de relacionamento com o cliente, eles se baseiam justamente no cashback, onde o retorno é em dinheiro e com total autonomia para você usar da maneira que você quiser e você pode retirar a qualquer momento. Então, basicamente, eles trazem justamente essa lógica também do vamos sim pensar em descontos, vamos pensar realmente em fazer a melhor compra, mas como a gente consegue, a partir disso, sair um pouco desse vínculo estritamente racional e conseguir construir uma conexão também mais emocional. O segundo aspecto que a gente fala com vocês, basicamente, é sobre esse conceito do comércio subconsciente. Então, a gente está falando justamente sobre um contexto onde os decisores entendem que o principal impacto nos seus negócios está relacionado à inteligência artificial. Então, a gente está falando sobre um contexto aqui onde 90% das decisões de compra são feitas de forma subconsciente, a partir do emocional que você cada vez mais tem a capacidade de identificar. Então, a gente está falando aqui sobre alguns dados, né? E nas nossas entrevistas também a gente começa a observar uma evolução nesse sentido dessa relação um pouco mais subconsciente, a partir do momento que o comércio vem evoluindo drasticamente em alguns aspectos. Então, aqui a gente destaca justamente uma fala onde, se antes da pandemia você fazia uma entrega em 7 dias e estava tudo bem, hoje a expectativa do consumidor é de receber em menos de 24 horas. Futuramente será sobre antecipar e recomendar opções antes mesmo dele procurar. Algo que pode parecer um pouco drástico, mas que a gente já observa acontecendo a partir dessa coleta de dados e de novas tecnologias aplicadas a essa experiência do consumidor. Então, aqui eu trago o exemplo do Walmart, que ele já antecipa pedidos relacionados aos produtos mais relacionados a de uso cotidiano em casa. Então, ele, a partir do momento do cruzamento de dados, ele já consegue prever se seu arroz está acabando, se acabou o seu produto de limpeza, e ele só te manda uma notificação onde você só dá um opt-in e fala se você quer receber. A partir do momento que você não precisa nem verificar o seu estoque, ele já faz esse entendimento. E um outro exemplo que eu acho muito legal é da Hungerstation. Hungerstation é um aplicativo da Arábia Saudita de delivery, principalmente de comida. Imagino aqui que todo mundo já tenha passado por uma situação de pedir um delivery onde você fica ali vendo, tentando, e quando você vê, você já está meia hora e você ainda não decidiu exatamente qual é a escolha que você gostaria de fazer, o que no final do dia você quer comer. E pensando justamente nisso, eles desenvolveram uma tecnologia onde, a partir da leitura ocular, entendendo para onde, através da câmera do celular,
para onde as pessoas estão olhando mais, aonde a pupila está dilatando mais, eles customizam a experiência do consumidor e entregam ofertas ou entregam opções customizadas através da inteligência artificial, justamente para conseguir fazer a sua otimização na experiência do aplicativo e você ter essa sensação de que ele entende exatamente as suas necessidades, não necessariamente verbalizadas. Como terceiro aspecto, a gente fala sobre o varejo de experiência, né? Então, 73% dos decisores acreditam que novas tecnologias e a customização da experiência vai ser o principal fator da transformação da relação com os seus consumidores pelos próximos anos. Então, aqui a gente está falando sobre uma relação com o consumidor onde é preciso considerar que, por exemplo, 65% desses consumidores chegam a desistir de uma compra devido a má experiência. Acredito que muitos aqui já tenham, obviamente, a métrica sobre o quanto do carrinho acaba sendo abandonado durante essa experiência, qual é, de fato, o ponto dessa jornada que acaba deixando de construir essa conversão, basicamente. E no Brasil, 52% estão aderindo à tendência de priorizar gastos em experiências ao invés de produtos. Isso, obviamente, tem um impacto do ponto de vista de sortimento de oferta para muitos, mas, de uma maneira geral, é também uma oportunidade de uma nova construção de relacionamento pela perspectiva realmente mais de equities de marca, né? Então, a partir dessa visão de experiências, como é que vocês conseguem basicamente pegar a carona nessa retomada, nesse renascimento da economia da experiência? A partir do momento que a gente fala sobre um consumidor brasileiro que cada vez mais está relacionando a voltar aos terceiros espaços, viver novas experiências além do ambiente digital, isso aqui acaba sendo uma oportunidade tanto no físico, mas também no digital. A gente traz o exemplo aqui da Muji, que é uma marca japonesa, onde eles fazem justamente uma experimentação diferenciada dos seus produtos, onde eles têm ali todo um portfólio relacionado a itens de casa. Então, eles fizeram uma parceria com o Airbnb, onde basicamente você pode se hospedar em uma casa em que todos os elementos são oferecidos pela Muji, e ali mesmo você pode, obviamente, efetuar a compra de novas experiências. E destaco também aqui, do ponto de vista local, o Mercado Livre, trazendo diversas experiências que começam a ressignificar a forma que as pessoas enxergam a velocidade da entrega e também o quanto eles entendem a variedade de produtos em si. Então, se eu puder destacar a ação que eles fizeram recentemente no território de futebol, mostrando a velocidade da entrega a partir dos gandulas, mas também eles recentemente fizeram uma ação que é justamente o Handshake, onde fizeram a parceria com um canal de televisão, onde a cada aperto de mão que aconteceria durante a programação, aparecia um desconto relacionado àquela oferta. Então, se você está vendo um filme do Homem de Ferro e aparece um aperto de mão do Robert Downey Jr. com alguém, vem já uma oferta customizada onde você pode comprar a máscara do Homem de Ferro por um preço mais vantajoso. Como quarto item, a gente traz aqui o aspecto da questão de se preparar para esse clima extremo. Então, esses padrões climáticos vão cada vez mais impactar a relação com o consumidor e, mais do que isso, a expectativa que eles têm em relação às marcas atuarem de uma maneira geral. Mas falando aqui por uma perspectiva de negócio, a gente observa que cada 1 grau mais de temperatura tem um impacto direto globalmente em um decréscimo de 12% no PIB. Então, aqui, obviamente, como é que a gente contorna esse contexto e constrói experiências em que o consumidor se sinta não só confortável com o impacto que ele está tendo com o planeta, mas revertendo algumas questões ambientais a partir da atuação das marcas em si, né? E aí aqui a gente traz alguns dados também relacionados a isso. Apenas 13% dos nossos entrevistados entendem que as suas empresas lideram as questões e os compromissos relacionados à ESG, né? E acho que esse é um dado realmente importante, porque acho que está todo mundo ainda tateando, todo mundo tentando entender basicamente como atuar em relação a isso, e existem diversas barreiras, obviamente, para você conseguir liderar esses aspectos e, de fato, trazer um impacto positivo para a sociedade como um todo, né? Entre as principais barreiras aqui, falta de recursos financeiros, então muitas metas, muitas questões relacionadas a isso, mas não necessariamente o investimento relacionado a isso, né? Falta de métricas também, então como medir o sucesso em relação a questões tão amplas e tão subjetivas e também complexas de uma maneira geral.
né? E também a gente fala aqui sobre falta de profissionais preparados, então não necessariamente todo mundo tem uma capacitação em relação a essas pautas em si, mas ainda assim, como a gente se propôs a conversar com vocês sobre o futuro, a gente entende que isso aqui é um impacto que ao longo dos próximos anos é algo que a gente vai ter que estar muito atento em relação a isso. A partir dessa visão, a gente vê a lógica de uma visão cada vez mais circular. Isso até inclui, e no reporte completo que depois vocês podem baixar, vocês vão ver exemplos que também falam até sobre você coligar com concorrentes de uma maneira geral, mas como você traz um impacto, uma visão holística em relação à atuação do seu negócio. Então aqui eu destaco a Samsung, por exemplo, que globalmente vem com um movimento de cada vez mais incentivar as pessoas a entenderem sobre o reparo dos seus próprios aparelhos. Então, desde o ponto de vista de linha de conteúdos, até mesmo do ponto de vista de realmente preparo de profissionais dentro das assistências técnicas, a fazer as pessoas se sentirem mais confortáveis e com um nível maior de conhecimento para conhecerem sobre os próprios produtos em si, onde aqui vale destacar que eles trabalham, obviamente, dois aspectos diferentes. A gente está falando tanto sobre uma questão de conscientização sobre consumo, onde você não precisa trocar de celular todo ano, ou a cada problema do tipo, beleza, quebrou aqui minha tela, então, dane-se, vou trocar de celular, então não necessariamente precisa fazer isso. E também, obviamente, uma questão de dar vazão à quantidade de pedidos que acaba entrando na assistência técnica também. Isso aqui é uma realidade que a gente vê que vai crescer no Brasil, onde a gente está falando justamente sobre cada vez mais, do ponto de vista de portais de notícias, cada vez mais falando sobre por que o Brasil precisa regulamentar o direito ao reparo, onde as pessoas têm realmente esse direito constitucional, onde elas podem, de fato, ter as ferramentas e o acesso necessário para conseguir resolver os seus produtos. Isso em outros países já é uma questão legal que as empresas têm que se adequar e futuramente no Brasil é muito possível que aconteça também. Outro exemplo disso, como eu falei, até de coligando com competidores, a Unilever, meses atrás, eles estão revendo a atuação deles do ponto de vista da vertical de sorvetes, mas meses atrás eles abriram a patente de sorvetes deles justamente pensando nessas questões ambientais. O que eu quero dizer basicamente? Eles conseguiram chegar à formulação de produtos em que eles não precisam de freezer, basicamente do freezer estar numa temperatura tão elevada. Em média, o sorvete ele tem que estar reservado a menos 18 graus Celsius, se eu não me engano. Mas agora, com essa nova formulação, eles conseguem cair para menos 12. Então, assim, fazendo com que os freezers não tenham que ficar tão gelados, isso obviamente tem um impacto do ponto de vista de emissão de CO2 para o meio ambiente, mas mais do que pensar neles, eles abriram essa patente para que todo mundo que fornece sorvete possa pensar em como trazer esse tipo de tecnologia mais relacionada ao desenvolvimento de produto para de fato conseguir fazer com que isso ganhe uma escala e uma aplicação em relação a demais marcas também. Nosso último ponto aqui é justamente sobre a humanização dos serviços de inteligência artificial. Acho que estava até falando ali anteriormente, inteligência artificial cada vez mais uma pauta importante, cada vez mais algo que a gente vê as empresas tentando se adaptar e adotar uma espécie de vanguarda em relação a isso. Então a gente vê que 93% dos diretores de dados concordam que a estratégia de dados é crucial para obter esse valor da inteligência artificial generativa e 50% dos decisores acreditam que os seus consumidores desconhecem a implicação da inteligência artificial. O que a gente não acha que é mentira, é sim verdade, mas eu acho que vale destacar que o Brasil é o país mais otimista em relação à inteligência artificial na América Latina e, se eu não me engano, o último dado que eu tive acesso é o 6º mais otimista no mundo. Então, se a gente vinha de um contexto em que as pessoas tinham um receio em relação à revolta das máquinas, digamos assim, a gente agora começa a ver uma perspectiva um pouco mais otimista, uma sensação de que isso pode sim trazer benefícios para mim, para a minha experiência de uma maneira geral. Então isso acaba sendo algo que também
as empresas de todos os tamanhos entendem como uma oportunidade. Então, 22% das startups brasileiras entrevistadas não conseguem mensurar os resultados do uso da sua tecnologia, mas estão adeptas a essas novas ferramentas em si. Mas a partir do momento que todo mundo está adepto, todo mundo tem interesse, todo mundo quer, obviamente, pensar em suas experiências a partir disso, a gente começa a ver também a necessidade de desenvolver estratégias que sejam 360, pensando na jornada como um todo, né? Então, a partir do momento que essa omnicanalidade é um caminho sem volta, e de qualquer forma é também uma oportunidade de encantamento e engajamento do consumidor, como a gente faz isso a partir de uma visão realmente de uma jornada com uma experiência unificada? Tenho certeza que vocês conhecem a marca Temu. Então basicamente Temu vem entrando em diversos mercados, inclusive no mercado brasileiro, pensando muito a partir da experiência mobile do seu aplicativo em si, sendo o ponto central de construção da experiência desse consumidor. Então eles atuam em mais de 29 categorias, com marcas de diferentes tamanhos e ofertas diferentes, mas sempre trazendo uma experiência gamificada para conseguir trazer uma espécie de recorrência e fazer com que a experiência do consumidor ela seja individual e também ao mesmo tempo encantadora. E nosso último exemplo em si é a Zalando, né? Onde a Zalando é uma marca de varejo alemã. Não sei se todo mundo conhece, mas a partir do momento em que a inteligência artificial começou a se tornar uma opção, mas ao mesmo tempo trazendo uma relação talvez um pouco mais fria, eles desenvolveram aplicativos que é justamente de recomendação de roupa a partir do reconhecimento em realidade aumentada sobre o seu corpo em si. Então você obviamente ele já identifica quais são os seus interesses, os itens que você já buscou, e a partir da sua foto ele já faz uma espécie de provador online, onde você já vê ali o seu look basicamente sendo aplicado ali, sem você não ter necessidade de fato de ir até uma loja experimentar. Bom, gente, aqui como os principais takeaways que a gente traz para a discussão aqui, para dividir com vocês, talvez os recados finais que eu acho que vale da gente tentar. Como a gente falou anteriormente, não se diferenciar na oferta, se diferenciar na oferta e não pela oferta. Então, como você traz uma lógica própria, aliada à proposta de valor de cada marca, onde você pensa a oferta de uma maneira talvez mais customizada, né? A antecipação cada vez mais como uma forma de gerar encantamento. Então, como a utilização desses dados proprietários para antecipar as demandas do seu consumidor como uma forma de construção, de fidelização, mas além disso também de equity de marca, de uma visão realmente de uma marca que está atenta às necessidades do seu consumidor. A gente também fala sobre aventurar-se em outras categorias. Quando a gente fala sobre essa questão de experiências, de uma maneira em geral, a gente observa cada vez mais as marcas adeptas a collabs, como é o caso da Muji com o Airbnb, que eu falei anteriormente, mas para testar diferentes categorias que talvez não seja tão relacionada ao seu core business inicial, né? Colaboração em prol do bem comum. Então a gente também vê essa oportunidade sim de coligar com marcas que sejam concorrentes ou de diferentes categorias, mas pensando nessas questões ambientais que tendem a ser cada vez mais relevantes ao longo dos próximos anos. E também a gente fala sobre outros dois aspectos, que é justamente sobre aproveitar esse otimismo relacionado às inovações. Então, a partir do momento que o Brasil é um dos países mais otimistas em relação a isso, isso também indica para a gente um consumidor interessado em saber mais e saber um pouco mais do backstage sobre essa construção dessas jornadas mais customizadas através principalmente da inteligência artificial. E também como a gente, a partir do momento que a gente pensa essa jornada, como a gente mantém um engajamento do ponto de vista também mais emocional ao longo de toda ela e construir, obviamente, uma diferenciação a partir do momento que todos nós estamos pensando justamente em como a gente traz essa omnicanalidade, como a gente traz os meus dados como uma forma de construção de uma experiência um pouco mais customizada, específica para cada necessidade, mas ainda assim, como você traz uma camada emocional como forma de diferenciação. Pessoal, se vocês quiserem dar uma olhada no reporte aqui, obviamente a gente trouxe alguns exemplos, a gente tem o nosso QR Code aqui para quem quiser baixar. Agradeço aí mais uma vez o tempo de vocês e qualquer dúvida também, fiquem à vontade, estou por aqui, tá bom? Obrigada, Rafael. Palmas, pessoal. Rafa, eu tenho duas perguntas aqui para ti.
A primeira é, como isso tudo, né, que a gente acabou de ver, desse relatório, com a omnicanalidade, a construção de dados de base própria. Comenta um pouquinho mais sobre isso. Então, a partir do momento que a gente sabe que omnicanalidade, construção de first party data, cada vez mais é uma questão recorrente em cada uma das empresas que a gente conversa, e que a gente, né, conversou durante a pesquisa, basicamente é muito relacionado a esse último ponto sobre como você traz uma visão talvez um pouco mais relacionada à sua proposta de valor para você conseguir trazer uma diferenciação, né? Então, como basicamente isso, todos esses aspectos de alguma maneira se relacionam com essa visão de omnicanalidade, onde no final do dia é importante a gente destacar que talvez a omnicanalidade ela seja um discurso muito mais da porta para dentro. O consumidor hoje, com o nível de conhecimento de tecnologia que ele tem, ele talvez esteja numa realidade muito mais de multicanalidade, onde ele quer ter acesso, mas não necessariamente ele se considera, obviamente, fidelizado por todas as marcas em si. Próxima pergunta, nós falamos aqui sobre os aspectos de sustentabilidade, né? De uma perspectiva das empresas, que é importante isso daqui. Mas quanto o consumidor hoje está se relacionando com tudo isso, sabe, Rafa? Sim. Eu acho que assim, é importante a gente destacar, o que a gente traz aqui é muito esse senso de oportunidade das marcas atuarem a partir disso, mas quando a gente fala sobre a perspectiva do consumidor, eles também estão se adaptando em relação a isso. A gente tem um outro estudo nosso chamado Consumidor do Futuro, que a gente faz anualmente, e no Consumidor do Futuro 2026, a gente observa tanto os sentimentos quanto personalidades. E aí um sentimento muito comum que a gente observou globalmente é o que a gente está chamando de anseio, desculpa, obrigado pela cola aqui. Justamente de anseio, que é justamente essa noção de que assim, o meu padrão de compra não necessariamente ele está ligado, totalmente conectado aos meus valores. Então isso, uma ansiedade de uma maneira geral, onde traz justamente essa visão no longo prazo, cada vez mais isso vai se tornar um critério. Hoje, o que eu sinto basicamente é uma ansiedade relacionada a esse padrão de compra, esse perfil de compra que não necessariamente eu tenho condições, mas essa ansiedade é, digamos, prima da urgência, em que ao longo do tempo isso vai cada vez mais se consolidar como um critério de consumo. Obrigado, Rafa. Palmas, pessoal. Muito obrigado, pessoal.